Uma das maiores causas de ansiedade é tentar controlar aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. Nós estamos em uma corrida. Já falei isso para vocês no vídeo Saia da Correria. Mas nós estamos numa vida tão agitada e tão corrida e tão ansiosa, essa fase da nossa vida com tanta ansiedade, e às vezes a gente não consegue perceber por que nós estamos ficando tão ansiosos e por que nós demandamos para tantas coisas. Eu vou falar hoje aqui sobre focar no que nós temos controle, é o tema desse vídeo, como vocês viram na capa desse vídeo, por isso você clicou aqui, porque é bom a gente lembrar que nós não temos o controle sobre tudo. Essa é uma das maiores causas de ansiedade, porque nós realmente nós sabemos que nós não temos, isso é uma coisa consciente, mas às vezes a gente age como se nós tivéssemos controle sobre as coisas, sobre tudo à nossa volta, e nós não temos controle sobre tudo. Um exemplo disso é quando chove. Já percebeu como nós ficamos quando nós temos planos que nós estávamos contando que não chovesse? Por exemplo, às vezes a noiva fez um planejamento para a festa dela ao ar livre que ela não queria que chovesse. Obviamente a chuva vai atrapalhar aquela situação, mas é uma coisa que ela não tem controle. O que ela poderia fazer é, se a previsão é de chuva, que ela faça uma tenda. Ou trocar a data, enfim, teria outras coisas, mas ela não consegue controlar a questão de quero fazer uma festa ao ar livre e não quero que chova, porque eu não tenho controle sobre a chuva, sobre como eu vou fazer a festa assim. Isso eu posso alterar, a chuva eu não posso. Aí não é um exemplo paralelo com o que eu dei, mas mais prático e do nosso dia a dia, seres humanos meros mortais, é de quando chove e nós tínhamos, por exemplo, planejado para lavar roupa. E aí, se na tua casa não tem uma seca-roupas ou uma área que você gosta de secar roupa, prefira secar no quintal, para quem mora em uma casa, choveu, você tinha planejado lavar roupa. Aí você tem a opção de fazer outras atividades, lavar a roupa, colocar para secar numa sombra, num lugar coberto, ou você tem a opção de passar o dia inteiro reclamando: eu tinha que lavar roupa, mas choveu. Eu tinha que lavar roupa, mas choveu. Essa segunda postura, ela só reforça ainda mais o nosso hábito de reclamação, porque nós não temos controle sobre isso. Foi o que eu falei, você tem que mudar o que você tem controle. Vou deixar sempre, então, vou comprar uma lave seca porque eu não quero mais ter o problema de ter que esperar parar de chover para colocar roupa para secar no varal. Então, esse tipo de coisa que nós temos controle, nós mudamos. Tenho controle, tenho influência, então eu mudo. Não tenho controle, não tenho influência, eu deixa o tempo passar, porque não está no seu poder modificar aquela situação. Peguei exemplos aqui de chuva, coisas do nosso dia a dia, coisas que são permissões de Deus, por exemplo, acidentes naturais, enchentes, coisas assim que não estão sob o nosso controle, que às vezes acontecem em uma cidade e a gente fica, meu Deus, destruiu tudo, acabou com aquela cidade. Não estava no controle daquelas pessoas. É uma catástrofe natural, por exemplo. Então tem coisas que nós não temos controle, a gente aceita e agradece a Deus de continuarmos vivos, se Ele nos permitir passar por uma coisa dessa, mas nós não temos controle. Agora, as coisas que nós temos controle, nós mudamos. E eu usei exemplo aqui de coisas naturais, já vou voltar de novo nessa frase, mas tem uma coisa que nós tentamos ter controle, que nós não temos, é a reação das outras pessoas. Ou como aquela pessoa vai absorver algumas coisas. Nós não temos controle sobre isso. Eu falei no último vídeo sobre um dos melhores livros que eu já li, e talvez o melhor que eu li nos últimos tempos, que foi o livro do Dom Miguel Ruiz, acho que é assim que se pronuncia, se eu pronunciei corretamente, mas o Dom Miguel, que vai falar sobre os 4 compromissos, e um deles é: não leve nada pro pessoal, não leve nada pro lado pessoal. Se você não assistiu esse vídeo, tá aqui no canal, tá? Assiste e compra esse livro, porque ele é maravilhoso. Citarei sobre ele novamente para falar sobre isso. Focar no que você tem controle e a opinião e a percepção, a reação da outra pessoa, você não tem controle. Isso é muito importante, lembrando do livro, para você lembrar que não é sobre você, que é sobre o outro, e que você não consegue mudar, não levar nada pro pessoal, é porque você não consegue mudar como o outro vai reagir. Às vezes você consegue, às vezes, mudar o que você pode fazer, mas se o que você fez era o seu melhor, já era uma coisa natural sua, e o outro interpretou da forma que ele bem quis, você não tem controle sobre isso. Se desgastar com isso, só vai te atrapalhar, só vai te travar.
não vai fazer você progredir. A forma como o outro reage, como o outro age, tá ligado ao conjunto deles de crenças da qual ele foi formado pelos pais, por onde ele nasceu, pelas amizades que teve, como eu falei pra vocês no último vídeo. É o conjunto dele de crença que vai fazer com que ele haja ou reaja, ou interprete, ou pense, ou se comporte daquele determinado jeito. Não é exatamente você que vai conseguir mudar o que a outra pessoa pensa. Eu acabei lembrando agora de uma história que aconteceu na vida do Marcos Paulo e do Pablo Marçal, e aí deixa eu usar só isso como exemplo, já que eu lembrei dessa história. Tinha uma pessoa que ela queria muito passar o dia inteiro com o Pablo Marçal, queria ver a rotina dele com as empresas dele e tal, queria pegar aquela energia, né, o termo que normalmente eles utilizam, né, a sensação da ambiência diferente e tal. Que eu entendo, todos nós entendemos a importância do ambiente. Vou trazer um vídeo só sobre isso aqui, né? Mas a importância do ambiente, do quanto isso nos molda, nos modifica, né? Um ambiente cheio de murmuração, ele nos atrapalha, um ambiente positivo também nos eleva. O básico que nós sabemos sobre o ambiente. E esse homem, voltando pra história, queria passar o dia inteiro com o Pablo Marçal. Ele falou, vou passar o dia inteiro. Ele fechou a empresa dele, ele deixou outras pessoas lá trabalhando, delegou a função dele pra outra pessoa, pegou um avião, me parece, um carro, não sei, e foi pra São Paulo, bateu na porta da empresa dele e ele falou, vou passar o dia inteiro com você aqui porque eu quero ficar perto de você, aprender com você, eu vou passar o dia inteiro com você. E não dava pra ele ficar o dia inteiro na sombra do Pablo, imagina, olha a cabeça e a expectativa da pessoa. Ele não era uma coisa que ele não tinha como fazer, não tinha como ele conseguir uma coisa assim, o homem foi até lá. E aí chegou lá, o Pablo não tava dando tanta atenção pra ele, assim, deu uma atenção breve, mas não tinha como ele ficar o dia inteiro largando de fazer as próprias coisas pra dar atenção pro cara, não tinha como. E aí ele criou a expectativa de que faria isso, e aí teve um momento que ele falou alguma coisa do tipo, como assim você não vai me dar atenção? Como assim eu não vou poder passar o dia todo com você? Eu fechei a minha empresa, eu fiz tal coisa, porque eu criei a expectativa de que passaria o dia todo com você. E aí essa frase ficou assim, é uma frase que as pessoas, que o Pablo repetiu, o Marcos Paulo repetiu, e eu tô repetindo novamente pra vocês, que foi a frase que o Marcos Paulo falou pra ele. Então, aqui nós aconselhamos as pessoas a criar galinha e não criar expectativas, porque galinha traz mais retorno. E também pode ser usado para porcos, traz mais retorno, ou vaca trazem mais retorno. Né? Por quê? A pessoa criou uma expectativa e ela achava que outra pessoa tinha que atender a expectativa que ela criou. Isso é péssimo, gente. Tem um livro muito interessante, não vou lembrar agora o nome da escritora, mas o título do livro é Mirei no Amor e Acertei na Solidão. Porque ela vai falar que nós, às vezes, desabamos ou desmontamos do tanto de decepções que nós tivemos. E essas decepções, elas vieram do tanto de expectativas que nós criamos. Então foram criadas muitas e muitas e muitas expectativas. E aí você teve uma série de decepções. Logo você desmontou e desabou e tal, e sofreu, e se desiludiu, enfim. Foi pro mundo da solidão ali, né? Pro âmbito da solidão. Do tanto de expectativas que você criou sem nada realmente palpável. Você criou achando que era uma coisa que não era. É um livro interessante. Aconselho ler. Claro que você vai ter que filtrar, talvez uma coisa ou outra que você discorda, mas no geral do livro, do grosso do livro, ele é um livro muito bom. Mirei no Amor, Acertei na Solidão. Vou largar o nome da escritora aqui. É Suzy alguma coisa, eu acho. Vou deixar aqui pra vocês na hora que estiver editando o vídeo. Mas esse livro, ele vai falar da expectativa e foi o que o Marcos Paulo falou pra esse rapaz, pra esse senhor, né? Não, você criou a expectativa com uma coisa que não dependia de você. Tipo assim, como você cria uma expectativa em uma coisa que não depende só de você. Você não tem controle sobre isso. Como é que ele ia ter controle sobre o dia do Pablo, a agenda do Pablo, a rotina do Pablo e como o Pablo reagiria a ele? Você não tem controle sobre isso. E ele criou uma expectativa. Então, voltando de novo para os exemplos que eu dei aqui da chuva e da reação também das pessoas, não tem como nós dominarmos isso, controlarmos isso. Às vezes você acha que, vamos supor, você vai fazer a visita a um parente que é muito querido para você. Para você, ele é muito querido, ok? Então, temos você aqui, temos esse parente aqui na sua vida. Ele ocupa um espaço enorme no seu coração. Mas talvez,
na vida dele, você não ocupe um espaço tão grande assim. Aí você sai da sua casa em um sábado de manhã ensolarado, feliz da vida. Se você mora no interior, como nós moramos aqui, você vai encher o carro de legumes para fazer essa visita e vai levar várias verduras, vários legumes para fazer essa visita e surpreender essa pessoa. Em um sábado de manhã ensolarado. E aí você vai chegar lá, você, sua família, seus filhos, 5 pessoas, no horário talvez do almoço, porque você quer que aquela pessoa receba uma surpresa muito incrível. E às vezes essa pessoa vai te receber e falar assim: caramba, fulano chegou aqui em casa, a casa tá toda bagunçada, não tava preparando ninguém, não tava esperando que ninguém viesse, nem tenho nada especial pra servir pra essa pessoa. E a reação dela não é uma reação tão feliz quanto você achou que seria. E olha que decepção. Peguei, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, alguém que tá me vendo já passou por isso, mas talvez você já tenha passado por uma situação dessa. A pessoa não reagiu da forma que você esperava que ela fosse fazer um escândalo quando te visse chegando com toda a sua família pra visitá-la, mas às vezes a reação da pessoa foi diferente, não foi tão grandiosa assim. Porque ela ocupa um espaço, mas não era um espaço tão grande assim para que você fizesse uma festa tão grande assim. Então gere muito menos expectativas sobre o outro, sobre como o outro vai reagir, tanto pro bem quanto pro mal. Você estava com uma expectativa de que ele fosse reagir muito bem e a pessoa reagiu super mal, ou você estava com uma expectativa de que ela talvez fosse ficar extremamente agressiva ou chateada com uma situação e às vezes ela nem reagiu desse jeito porque você não tem controle. Você tem apenas um reflexo, uma expectativa talvez, ou uma ideia de como aquela pessoa reagiria, mas você não tem nada concreto de como ela vai reagir, porque ela vai reagir sempre baseado nas crenças que estão no subconsciente dela. Às vezes nem a pessoa sabe como vai agir, sabe? Porque às vezes tem reações que você falava, caramba, eu não reagiria assim se estivesse no meu estado mais natural, e foi o seu subconsciente. Tem um livro sobre isso também, que é... deixa eu lembrar aqui. É um livro do Joe Dispenza, acho que é assim que se pronuncia, até com meu irmão, que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quando nós reagimos a algumas coisas, às vezes nós nem sabíamos que iríamos reagir de tal modo, mas o nosso subconsciente, o que estava debaixo do tapete da nossa consciência, escondidinho ali, foi o que fez a gente tomar alguma decisão, alguma reação. Então, na maioria das vezes, nós nem reagimos com o nosso tão livre-arbítrio assim, sabe? É o nosso conjunto de crenças, como eu já falei aqui várias vezes e repeti aqui várias vezes no vídeo, que vai trazer alguma reação. Então, a gente achar que o outro tem que reagir da forma como nós gostaríamos, não está no nosso poder de controle. Não temos controle sobre isso, não temos controle sobre mais um monte de coisas físicas e não físicas, e nós ficamos ansiosos porque achamos que o outro tem que reagir ou nos tratar de determinado modo, fazer da forma como nós queríamos que o outro fizesse. Nós não temos controle sobre isso. E tirar um pouco desse peso de que nós temos que resolver tudo e fazer tudo, coisas que nós, principalmente coisas que nós não temos controle, vai facilitar muito e muito a nossa vida. A gente não vai criar excessivas expectativas, nós não vamos achar que temos que ou morar em um sofrimento eterno por coisas que não aconteceram da forma que nós gostaríamos, que nós não tínhamos nem influência e nem controle. Então não é ser passivo com tudo, mas é filtrar no que merece a sua atenção e o seu desgaste de energia. Aconteceu X determinada situação, tenho controle sobre isso? Tenho, então eu resolvo. Não tenho controle, mas tenho influência, quem vai falar também sobre isso é o Guto Galamba. Tem alguns vídeos dele falando sobre algumas experiências que ele passou e o que ele aprendeu com isso, de não se desgastar com coisas que nós não temos controle. Se eu tenho influência, não, é uma coisa que eu posso pedir alguém para alguém resolver, posso pedir para alguém fazer para mim. Então você tem influência, você consegue pedir, você consegue delegar. Se você não pode mesmo resolver, você consegue delegar. Não consigo resolver e também não tem como delegar porque outra pessoa não consegue resolver, esquece. Não tem como você ficar se desgastando daquilo ali. Muitas coisas nós vamos conseguir resolver. Se vamos conseguir, resolvemos. Não vamos conseguir, não nos desgastamos. Isso vai trazer uma sensação de paz e plenitude, de foco enorme pra gente. Porque a gente vai conseguir fazer o quê? Destinar a nossa energia para o que realmente é importante. Logo, vamos ficar menos ansiosos. Como eu falei pra vocês, essa questão de querer controlar tudo. Eu queria controlar a vida do meu pai, a vida da minha irmã, a vida da minha mãe. Não, da vida dos meus irmãos. No caso, minha mãe já faleceu, né? Mas eu acabei usando um exemplo aqui que você pode usar pra você, caso sua mãe esteja viva. Não queira controlar a vida das pessoas. Não queira... Gente, eu já fui uma pessoa
uma irmã muito ruim. Por ser a irmã mais velha, você acaba pegando muito dos erros e dos acertos. Você quer guiar eles para eles cometerem menos erros possíveis ou erros que você não cometeu para que eles não quebrem a cara. E aí você começa a guiar, sabe, os seus familiares para um caminho que você quer ir. Mas entende que é você que quer ir, ou você que entende que aquilo ali é certo, ou você que entende que aquilo ali é importante, às vezes o outro não tem o mesmo ponto de vista do que você. Então forçar o outro a mudar uma coisa que o outro quer fazer é um desperdício de energia absurdo. Você não tem controle sobre as escolhas do outro. Falei sobre reações e ações aqui no início, mas vamos lembrar sobre isso também. Você não tem controle sobre o que o outro vai escolher. Deixa o outro escolher o que é melhor para o outro, os melhores caminhos, as melhores opções, porque não tá nas suas mãos. A gente tá conseguindo fazer mal às nossas próprias escolhas, quanto mais influenciar ou se desgastar ou sofrer pela escolha do outro. Um exemplo, você tem algum parente que está envolvido em uma coisa muito complicada, um vício muito complicado, e você quer se meter, você quer ajudar porque você ama aquela pessoa, mas a vida dele não tá sob a sua responsabilidade. Você pode aconselhar, você pode orar. Agora, tem coisas que não tem como você se meter, não tem como você se desgastar, porque esse tipo de coisa vai tirar o seu foco da sua própria vida. Você vai largar de focar na sua vida, na sua família, para querer salvar outras pessoas. E vai querer mudar coisas que não tá sobre a sua responsabilidade. Seu máximo de influência é aconselhar se a pessoa te pediu conselho, se ela te permite essa invasão, de certa forma, na vida dela para você aconselhar. Agora, se nem essa influência você pode ter, esquece. Não está sobre o seu poder. Você vai orar, vai abençoar, mas não vai se meter, não vai tentar influenciar, porque nós não temos o controle sobre tudo. Isso vai reduzir muito a sua ansiedade e que, acredite em mim, vai trazer muito mais qualidade emocional para que você consiga fazer, como eu sempre falo aqui, construir a vida que você quer, a vida que você acha que merece, acredita que merece e que você está disposta a pagar o preço pra ter. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, que nós falamos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E sempre terá vídeos aqui nesse mesmo estilo, das minhas experiências, das minhas expectativas, das minhas percepções, dos livros que eu leio, do que eu gosto de estudar, para que a gente possa crescer e evoluir junto, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Clica, comenta, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Beijocas, fiquem com Deus. Maravilhosa noite, um maravilhoso dia aí pra vocês.